Me mandaram uma matéria sensacional da empoderada BBC, que chamou uma especialista para falar sobre o problema da educação no Brasil. E como vocês sabem que eu adoro os especialistas, inclusive me tornei uma de tanto que eu gosto, vou comentar para vocês essa matéria. O título da matéria, que está aqui o link na caixa de informações para quem quiser acessar na íntegra, é: Escola deveria incorporar conversa de boteco, diz educadora. Quando eu li esse texto, esse título, eu já pensei assim, bom, então vamos aproveitar para servir um chopp e uma batata frita, que é para o pessoal ficar mais à vontade na escola, né? Porque é só isso que está faltando. Mas eu vou dar uma lida nos pedaços aqui para vocês verem as pérolas que a educadora, que é formada em administração, trouxe para nós nessa entrevista maravilhosa. Ela diz o seguinte: em vez de replicar bons sistemas de ensino de outros países, o Brasil deveria se inspirar neles e criar um modelo aproveitando traços da cultura nacional, como o gosto pela música e pela conversa, diz Cláudia Costin, ex-diretora do Banco Mundial para a Educação e professora visitante em Harvard, mas ela é formada em administração. E essa pessoa que está dizendo aqui que a gente tinha que incorporar a música e a conversa, eu queria ver ela demonstrando toda essa sabedoria educacional dela na prática. Como seria dar aula de análise sintática no meio de um boteco, por exemplo? Eu queria ver ela mostrando isso pra gente, como é que é. Adiante. Ela diz que, abre aspas, e presta atenção agora, que agora vocês vão se emocionar com o conhecimento didático dessa mulher. A dinâmica das aulas deveria lembrar mais nossas rodas de conversa do que uma palestra. Nada é mais contrário à nossa cultura fora dos muros da escola do que a forma como damos aula hoje, afirma. Eu queria saber em qual foi a escola que ela entrou e viu um professor conseguir dar aula em forma de palestra com os alunos sem conversar. Eu queria muito saber, porque em todas as escolas que eu trabalhei, parece realmente uma conversa de boteco. Só falta a batata frita e o chopp. A roda e a conversa já tem. Aliás, esse é o problema. É exatamente por isso que a nossa educação está essa porcaria que aí está. Porque os alunos, quando estão conversando na conversa de boteco, como ela diz, não conseguem prestar atenção na explicação do professor, que está se matando lá na frente, quase sem voz. E, aliás, vou abrir um parênteses aqui, muitos professores estão afastados da sala de aula justamente por problemas de saúde, por causa da tal conversa que ela quer que coloquem na escola. Então essa pessoa mostra que ela nunca colocou os pés em uma sala de aula para estar dizendo essa asneira que ela está dizendo aqui. Bom, daí depois dá o currículo dela aqui, que ela é formada em administração pública, ou seja, ela não é educadora, não é especialista, não é porcaria nenhuma, mas ela tá aqui trabalhando na Secretaria da Educação. Ela trabalhou na Secretaria da Educação na gestão do Eduardo Paes e foi secretária da Cultura do Estado de São Paulo e ministra de Administração e Reforma do Estado no governo FHC. Já entenderam tudo, né? A mulher é socialista total. Com esse currículo eu não preciso explicar muita coisa. Aí vem a primeira pergunta da entrevista. A pergunta é a seguinte: no Brasil, em que medida o sucesso profissional de alguém se deve à qualidade de sua formação escolar? E em que medida se deve a fatores como círculo social, gênero e raça? De novo, eles querem enfiar essa palhaçada de que raça e gênero define o que a pessoa vai ser no mercado de trabalho e depois quem é o preconceituoso é o pessoal que é conservador, né? Mas vamos ver a resposta da tal Cláudia Costin. Ela disse: há uma pesquisa mostrando que 68% do sucesso escolar de um aluno depende dos anos de escolaridade dos pais. Tudo bem que pais com escolaridade vão influenciar o filho porque eles sabem a importância da escola na vida da criança, mas não é isso que vai determinar. O que vai determinar é a capacidade
do aluno. Eu já vi muito aluno nota 10 com pai analfabeto e já vi muito filho de médico ser um aluno extremamente medíocre. Então eles querem colocar uma pesquisa, não citam a pesquisa, não dizem da onde, eles tiram um dado do ar e colocam aqui para tentar levar a opinião pública para o lado que eles querem, como sempre, aliás, na mídia, né? A criança da escola pública, na média, já sai perdendo por aí. E depois, na vida profissional, a desigualdade continua se agravando, porque as que vêm de meio mais favorecido têm pais com bons contatos e colegas que vão se colocar bem no mercado. Então, para essa pessoa, funciona assim. Se o meu pai é amigo do dono da empresa, ele vai me conseguir um ótimo emprego lá, vai entrar como diretora executiva, mesmo sem ter nenhuma formação, chegando atrasada todo dia e fazendo um monte de bobagem lá no meu emprego. Porque o que importa é o relacionamento que o meu pai tem com o dono da empresa e não a minha competência. Estão conseguindo compreender a distorção da visão da realidade dessa gente que foi totalmente doutrinada pelo marxismo cultural? Pois então, é assim que funciona na prática. Ah, daí vem a pergunta. Tá. Há estudos que relacionam sistemas de ensino bem-sucedidos como o finlandês e o sul-coreano a traços culturais dos países que os adotaram. Que características culturais brasileiras poderiam embasar um sistema de ensino que explore todo o nosso potencial? Aí vem a resposta empoderada da mulher. Se fosse pensar num traço cultural que pudesse orientar a nossa maneira de dar aula e repensar o ensino, é a conversa de boteco. Eu não consigo expressar. Essa pessoa nunca colocou o pé numa sala de aula. Conversa de boteco já tem na sala de aula. Se ela quer mais boteco, tem que servir umas bebidas, botar umas garçonetes lá para dançar. É só o que tá faltando para a escola ser um boteco. Porque por enquanto, como não tem cerveja e os petiscos e a música, é hospício. Então, se ela quer boteco, é só mudar, colocar a bebida, a cerveja e as dançarinas lá. Porque essa pessoa não sabe o que ela tá dizendo. Qualquer professor que está vendo esse vídeo aqui sabe do que eu estou falando, de como é que é a conversa. Quanto tempo um professor perde hoje para começar a aula? Pelo menos uns 20 minutos só para parar a conversa. E depois que ele começa a dar aula, os alunos lá estão tão agitados que eles não conseguem parar quietos. Então o professor já não consegue mais dar aula. Esse negócio de formato de palestra é uma invenção da cabeça dela. Quem dera se fosse assim, porque se assim fosse, nós não estaríamos nos últimos lugares do PISA como acontece sempre. Depois ela fala mais um monte de besteira lá, que a conversa tinha que ser seletiva e que não sei o que. Isso aqui é uma pessoa que nunca deu aula. Depois vem aqui. Algo mudou no debate sobre a educação no Brasil desde que você deixou o país em 2014 e agora presta atenção no que essa mulher falou. Ampliou-se a percepção de que as crianças não estão aprendendo. Ampliou-se a percepção de que as crianças não estão aprendendo. Não é o número de crianças analfabetas que se ampliou, é a percepção. E quem acredita nisso é uma pessoa totalmente fora da realidade. Porque o que se ampliou no Brasil foi o número de analfabetos e não a percepção do analfabetismo. Ai. Tá. Eu vou me acalmar, eu não posso ficar... Eu tento não ficar brava, mas é que às vezes me revolta mesmo. Olha o que ela diz. O Brasil viveu em um momento de celebração em 2012 pelo fato de termos sido o país que mais avançou em matemática no PISA. Ela só esqueceu de falar que foi o país que mais avançou em matemática, mas saiu tipo do último pro penúltimo. A gente nunca saiu das últimas colocações do PISA. O fato de ter sido o país que mais avançou é só uma manobra para manipular a opinião de quem está assistindo e pensar que em 2012 a educação era boa. Só que não, era uma porcaria e cada vez está pior. Aliás, em 2012 era melhor do que hoje, né? Porque a cada ano a gente desce um pouquinho mais a ladeira. Depois fala aqui de formação do professor, mas não se toca no assunto da metodologia de ensino. Por que quando se fala em formação do professor, não dizem nós temos que ensinar para os professores vários métodos de ensino, não somente socioconstrutivismo. Nós temos que colocar ferramentas na mão do professor para que ele consiga ensinar na sala de aula, além, é claro, de fazer com que o aluno arque com as consequências dos seus atos. Se tirou nota baixa, roda. Se não entregou o trabalho no dia, não pode aceitar depois. Não, isso não é falado nunca. Por quê? Por quê?
Ai, como acompanhou o movimento da ocupação de escolas pelo Brasil neste ano? Senti que ele começou de um jeito e virou uma coisa bem diferente. É o sentimento dela. Em alguns casos, ela tem a impressão de que foram movidos por interesses corporativistas. Professores falaram de suas frustrações para os alunos e os encorajaram a ir à luta. Pelo menos aqui ela é sincera, realmente foi isso que aconteceu. Os professores começaram a chorar pitanga na sala de aula para incentivar os alunos a fazerem as invasões. Ou seja, a iniciativa não partiu dos alunos, começou no chororô dos professores. Mas quando se lidera um movimento social, ele não fica sob o controle de quem iniciou. Daí ela continua. Acho que os alunos aprenderam muito com esse processo e agora ninguém mais vai conseguir ter uma escola igual a antes. Eles aprenderam muito o quê? A organização de baile funk, dança quadradinho de 8, como esfaquear o colega no banheiro. Eu não entendi qual foi a lição que eles aprenderam nessa invasão, a não ser a cultura da bandidagem, né? A cultura da bandidagem, do oba-oba, e que a escola não precisa, e que o que a gente tem que fazer mesmo é conversa de boteco. Só se foi isso que eles aprenderam, né? Porque eu acho que não teve aula. Aliás, teve a aula que mostrava lá o filminho, o pornô lésbico e aquelas outras coisas que eu já comentei aqui no canal. Quem quiser assiste os vídeos aí depois. Aí vem com aquele papinho de que os alunos têm que assumir o protagonismo, aquela conversa Paulo Freire socioconstrutivista que a gente já está cansado de ouvir, né? E depois vem a BBC Pergunta, claro, como não poderia faltar, e que vai ser a última coisa que eu vou comentar aqui. Qual sua posição sobre o movimento Escola Sem Partido? Aí agora, agora presta atenção. Depois lê, eu vou deixar o link aqui para vocês verem como eu não estou mentindo e eu não estou ficando louca. Tá? Até por favor me dá o feedback aqui, porque se eu tô ficando louca, eu acho que eu vou procurar um tratamento mesmo, né? Porque tá difícil esse mundo. Mas vamos lá, resposta da mulher. Sou contra a proposta, normal, né? Já colocou aqui, eu sou socialista Fabiano, não vai ser a favor da proposta. Como é que ela vai ser a favor de uma proposta em que os professores não vão mais poder doutrinar os alunos para serem a massa de manobra delas? Ela só pode ser contra mesmo. Mas adiante. Não concordo com a censura na educação. Anota isso, ela não concorda com a censura na educação. Você sabe o que é a escola sem partido. Adiante. Mas ao mesmo tempo, quando acontece uma coisa dessas, é bom para pensar por que estão falando disso. Mais adiante. Há muito professor que, seja de direita ou de esquerda, que daí ela, quando ela coloca seja de direita ou de esquerda, ela quer pagar de imparcial, entendeu? Aquelas pessoas que são acima do mal, assim, Pyrola, garoto espertinho, essas pessoas que não são nenhuma coisa nem outra, né? Ela é desse time. Relata sua visão de mundo para o aluno como se fosse a verdade, em vez de ensiná-lo a pensar. Isso é preocupante, eu concordo. Isso daí eu concordo. Não ensinam o aluno a pensar. Por quê? Porque estão lá doutrinando os alunos, tá? Mas vamos lá, a última agora vem o momento. Então, acho que a proposta da lei estava errada, mas temos que ter um mecanismo para que as pessoas nem pensem nessa possibilidade. Ela é contra a censura, mas ela quer que as pessoas nem pensem nessa possibilidade. Estão vendo como é que é a incoerência dessa gente esquerdista que quer ficar doutrinando as crianças na escola? Pois é, então, enquanto tiver socioconstrutivismo, patrono da educação, que é o Paulo Freire, a nossa educação vai continuar esta porcaria que aí está.